Segundas Reis, capítulo de número 18 e os versículos 25 até os versículos de número 36. Amém? Diante das táticas do inimigo contra nós, o melhor é o silêncio. O subtema é as táticas que o inimigo usa para tentar nos derrotar. Alguém aqui já leu essa passagem bíblica? Alguém já passou por Segundas Reis, capítulo de número 18, e por esses versículos aqui? Louvado seja Deus. Então, nessa noite nós iremos passar por esses versículos que aqui estão diante do tema que colocamos, que é diante das táticas do inimigo contra nós, o melhor é o silêncio. O subtema é as táticas que o inimigo usa para tentar nos derrotar. Lemos aqui o capítulo, que todos peguem a sua Bíblia, aliás, para a Bíblia, para aprender, irmãos. Lemos aqui 1 Reis, capítulo 18, versículo 25 a seguir, que diz que um certo homem chamado Rabsaque, ele era oficial, do rei Senaqueribe, por que não dizer o porta-voz do rei Senaqueribe. Ele se levanta contra Judá na época do rei Ezequias, se não me falha a memória, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, e empreende contra o rei Ezequias e contra as cidades de Judá. E na primeira ida do rei Senaqueribe contra as cidades de Judá, ele consegue até tomar algumas cidades. E o rei Ezequias diz: pequei contra ti. E ele tira prata e ouro, da casa do Senhor e dá a Senaqueribe. Mas Senaqueribe vem novamente uma segunda vez. E essa segunda vez ele vem desaforado e também se levantando contra Deus. E nos versículos 25, após o porta-voz do rei Senaqueribe falar ali aos ouvidos de todos que eram e estavam a serviço do rei Ezequias, e eles estavam ali no muro, e a Bíblia diz que tinham homens que estavam no muro, em pé no muro, e outros assentados no muro, e Rabsaque e outros demais que estavam representando o rei da Síria, Senaqueribe, estavam afastados um pouco do muro, mas estava falando em judaico aos ouvidos de todos quanto estavam no muro, e a sua fala era uma fala para enfraquecer e para amedrontar todos quanto estavam ouvindo Rabsaque e os demais outros que estavam representando o rei da Síria, chamado Senaqueribe. E no versículo 25, Rabsaque abre a boca dizendo: agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Isso que estava falando era Rabsaque. Ele estava dizendo que ele não tinha subido contra Judá sem o Senhor de Ezequias, sem o Senhor Deus de Ezequias
Ezequias, ele abre a boca, até parece-me que uma grande barbada e mentira, dizendo que o Senhor tinha falado com ele para que ele subisse contra Judá e a destruísse. Observe que Ezequias foi um bom rei. No capítulo 18, Ezequias, ele chega ao trono e ele começa a andar nos caminhos do Senhor. Então, quando o rei anda nos caminhos do Senhor e procurando fazer as coisas certas, não tem por que o Senhor assim levantar alguém contra alguém que está andando na sua presença. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja falando bobagem, mas eu nunca vi nesse contexto alguma coisa de mal suceder contra alguém que anda na presença de Deus, como estava o rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que Rabsaque abre a boca dizendo: eu não subi contra vocês sem o Senhor. Foi o Senhor que me mandou aqui e ele me deu ordem para destruir este lugar. Então, no versículo 26, Eliaquim, que era filho de Hilquias, e Sebna e Joa e a Rabsaque, eles falaram a Rabsaque o seguinte: rogamos-te que fale aos teus servos em siriaco, porque nós entendemos a língua siriaca, a língua síria. Então fale conosco em siriaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Por quê? Porque eles entenderam que a fala de Rabsaque em judaico estava ali causando um pavor, estava causando um temor, ou um constrangimento, ou um medo aos que estavam sobre o muro. Aí Rabsaque abre a boca dizendo: porventura mandou-me meu Senhor só a teu Senhor e a ti para falar estas palavras? Porventura o rei da Síria, quando me enviou só a vocês e ao seu senhor chamado Ezequias para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma o seu esterco e bebam a sua urina? Dentro destes versículos eu vejo a primeira tática que o inimigo usa para nos tentar destruir. A primeira tática, ou as primeiras táticas que o inimigo usa para tentar nos destruir. E a primeira tática é o medo, a segunda tática é o pânico, a terceira tática é o pavor. Observe que eles usam a tática do medo, a tática do pânico, a tática do pavor, para fazer desmaiar o coração daqueles que estavam ouvindo a voz de Rabsaque. Rabsaque tinha uma elocução poderosa, ele era desenvolto na sua fala, ele falava com autoridade, ele falava com prepotência, arrogância, e que causava medo aos que estavam ouvindo o que ele estava falando. Por isso aqueles homens se preocuparam quando Rabsaque estava falando no idioma judaico, para que aqueles que estavam sentados sobre o muro ouvissem. Então o objetivo de falar em judaico tal palavras como Rabsaque estava falando era para causar medo, para causar pânico e para causar pavor. O inimigo tem essas táticas quando eles se levantam contra nós. Ele usa
dos seus empreendimentos, diante dos seus ataques contra a nossa vida, contra a nossa história. Ele usa essas táticas para tentar nos derrotar. Observe, se aqueles homens não ouvissem o que Rabsaque estava falando em judaico e ele estivesse falando em siriaco, louvado seja Deus, os homens que estavam no muro não teriam pavor, não teriam medo e nem entraria em pânico. A preocupação dos servos de Ezequias era com que o povo desmaiasse em ouvir Rabsaque falando no seu dialeto e colocando pânico no povo. O diabo usa suas táticas para tentar nos derrotar, mas a vitória é nossa pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode usar as táticas que ele quiser, ele pode falar da forma que ele sabe falar, ele pode usar toda a técnica do conhecimento de linguagem, de retórica contra a nossa vida, mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos crido. É assim, não é? Quando o diabo vem contra nós e que fala alguma coisa contra nós e que nós a ouvimos, percebemos e sentimos, começamos a achar que tudo aquilo que o diabo falou vai acontecer, ficamos amedrontados, ficamos em pânico, ficamos com medo. Mas a melhor coisa diante da tática do inimigo, diante daquilo que o inimigo fala contra nós, a melhor coisa é a tática do silêncio. A melhor coisa é ficar em silêncio, porque você vai confundir o adversário que se levantou contra você para tentar lhe amedrontar, para tentar lhe causar pânico e para tentar lhe causar medo. Observe que ele veio para colocar medo, para fazer o povo desmaiar, para fazer com que o povo se entregasse, para fazer com que o povo saísse fugindo. O inimigo sabe que se nós nos entregarmos, o inimigo sabe se nós sairmos fugindo, se nós baixarmos a guarda, ele entenderá e perceberá que ele venceu, que ele teve vitória, que ele conseguiu o objetivo. Mas se nós não esboçarmos situação alguma, se nós não esboçarmos, louvado seja Deus, ação alguma, nós confundiremos o inimigo, nós confundiremos o inimigo. Precisamos confundir o inimigo quando o inimigo vem contra a nossa história, contra a nossa vida. Diz o texto ainda: Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. O que observo aqui é outra tática do inimigo que ele usa para querer nos derrotar. E essa quarta tática é a tática psicológica, é a tática psicológica, é a tática emocional. Observe que Rabsaque põe-se em pé e clama em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Então Rabsaque usou a quarta tática para tentar derrotar não só o povo que estava no
muro, mas também a exeguia, a tática da psicologia. Ele usou o psicológico, ele tentou balançar os neurônios, ele tentou adoecer, enfermar os neurônios do povo que estava sobre o muro. Observe que quando nós ouvimos qualquer palavra que vem aos nossos ouvidos, e ela vem com ímpeto, ela vem, louvado seja Deus, com um tipo de força e autoridade contra nós, o psicológico logo abala, porque ele disse tão somente: assim fala, ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da vossa mão. Quem é que, ao ouvir aquela palavra de Rabsaqué, que ele falou com impeto e com arrogância e prepotência, a ponto de se colocar de pé, que o seu psicológico não seria abalado, não se abalaria? Hoje, por menos, o nosso psicológico se abala, o nosso psicológico se descontrola. Hoje, por menos, muitas pessoas estão tomando remédio de tarja preta. Hoje, por menos, muitas pessoas estão depressivas, estão esquizofrênicas, estão ansiosas. Mas um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Você tem que estar sarado por dentro diante de todas as afrontas que você ouve da boca de Satanás, dos nossos adversários. Observe que diante de todas as táticas do inimigo contra nós, o melhor é o silêncio, porque quando você fica em silêncio, você consegue enganar o teu adversário. Quando não há esboço de ação por parte daquele que foi afrontado, o inimigo começa a se perguntar: eu falei tudo, eu disse tudo, eu só faltei arrancar a cabeça dele de cima do pescoço, mas ele não esboçou ação alguma. Louvado seja Deus. É aí que está a nossa vitória. Quarta tática que o inimigo usa é o psicológico. É o psicológico. Aleluia. Quando ele se coloca de pé, observe que quando tem alguém que está numa grande discussão, é assim ou não é? E de repente alguém que está na discussão parte com toda a fúria, ainda que não vá fazer nada, contra alguém que está ali discutindo com ele. Logo o psicológico se abala, logo o psicológico, o emocional começa a se movimentar, as carnes começam a tremer. É assim ou não é? Louvado seja Deus. Então tem uma reação. O inimigo usa a tática do medo, do pânico, do pavor, do psicológico para tentar nos destruir. Mas diante da sua tática, a igreja precisa, aleluia, se manter em silêncio, como está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 36, que diz: porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque o mandado do rei havia dizendo: não lhe responderei. Deus está dizendo para mim, para você nesta noite: quando o inimigo se levantar contra você, com medo, com pavor, com pânico, tentando contra o seu psicológico, aleluia, se cale, fique em silêncio, não responda
responda nada, porque a resposta será dada pelo nosso Deus ao nosso inimigo. A quinta tática que o inimigo usa para tentar nos derrotar é nos enfraquecendo espiritualmente, é tentando nos enfraquecer espiritualmente. Versículo de número 30 de 2 no capítulo 18 vai dizer: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, não deis ouvido ao pastor, não deis ouvidos ao obreiro, não deis ouvido ao pregador. O que é que Satanás quer? Pare de acreditar na Bíblia, pare de acreditar na pregação do orientador, do pastor chamado Ezequias. Pare de ir ao culto, porque Deus não vai te dar livramento. É isso que Rabsaque estava dizendo para o povo que estava assentado sobre o muro, dizendo: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. O diabo, ele trabalha o tempo todo, 24 horas no dia, para tentar lhe enfraquecer espiritualmente. Observe que ele traz contra nós o medo, o pavor, o pânico. Louvado seja Deus por um problema, por uma situação que se levanta contra nós, e quando nós nos encontramos, aleluia, no meio do problema, no meio da situação, que nós nos vemos apertados, nós ficamos sem a condição, aleluia, de lutarmos, e o psicológico começa agora a trabalhar contra nós mesmos. Observe que quando o problema se manifesta, vem o medo, vem o pavor, vem o pânico, e o psicológico começa a trabalhar contra nós mesmos, aleluia. E agora o diabo se levanta dizendo: não acredite no teu Senhor, não acredite na pregação, não acredite na palavra, não acredite no ensino do pastor, porque, louvado seja Deus, certamente o Senhor não vos livrará. Ainda que o pastor diga que o Senhor teu Deus vai te livrar, ele não vai te livrar coisa alguma. O diabo trabalha para lhe enfraquecer espiritualmente. Quando você se encontra no meio de um fogo cruzado, louvado seja Deus, a sexta arma que o inimigo usa contra nós, aleluia, para tentar nos destruir, é ele próprio criar uma saída diante dos nossos olhos, para nós acharmos que o mesmo que criou o mal agora cria a saída. A sexta prática que o inimigo usa contra nós é ele mesmo que criou o mal criar a própria saída, para nós acharmos que esta saída é a solução para o nosso problema. É por isso que muitos aqui se matam, é por isso que muitos dão um tiro na sua própria cabeça, é por isso que muitos se lançam no precipício abaixo, se lançam no viaduto abaixo. É por isso que muitos tomam veneno, achando que aquela saída que apareceu diante dele é a melhor saída, porque Rabsaque agora cria uma saída que parece ser uma saída, mas que não é uma saída, mas antes é, aleluia, um anzol com um pedaço, com uma isca
que trouxe o medo, o pânico, o pavor e trabalhou contra o psicológico, agora ele está abrindo uma pseudo porta para que o povo de Ezequias passasse, entrasse e achasse que ali era a solução para o seu problema. Observe o que ele diz aqui no versículo de número 31 a seguir: contratai comigo presentes e sai a mim, e coma cada um de sua vide e da sua figueira, beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinha, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Observe que ele mesmo, olha que coisa interessante, o inimigo, ele traz o problema, ele cria o problema. Não foi Ezequias que criou o problema, foi eles que criaram o problema. Agora diz o texto que eles amedrontam, cria pânico, cria pavor, trabalha contra o psicológico, trabalha contra o espiritual do povo. E agora aqueles que criou todo o mal, agora está criando uma porta de escape para o povo, fazendo uma oferta que parece ser boa para o povo. Tem lógica? Um negócio desse não tem lógica. Observe que aos olhos de muitos aqui, alguns poderiam dizer: rapaz, é boa demais a oferta do homem. Ele vai fazer o seguinte, olha o que o texto está dizendo: contratai comigo por presente e saia a mim, e coma cada um da sua vinha e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinha, terra de oliveira, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Veja que parece boa. O inimigo, irmão, eu me lembro aqui de uma cobra cascavel no topo de uma montanha, dentro de um buraco, ali cavado em uma das paredes da montanha, que ela ficou ali dentro daquela cobra e colocou a ponta da cauda, que tem os quisos na ponta da cauda, e ela ficava balançando para um lado e para o outro, balançando para um lado e para o outro, e um pássaro grande longe viu aquele negócio mexendo e achou que era um bicho para que ele pudesse se alimentar. O pássaro voou até onde estava aquele bichinho se mexendo, e quando ele pegou aquele bichinho que ele achava que era bichinho,